Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, tudo bem? Então, ácidos nucleicos são moléculas de caráter ácido, assim como o próprio nome já diz. E a gente vai ter o ácido desoxirribonucleico ou o ácido ribonucleico, que vai formar as tão conhecidas moléculas de DNA e RNA, tudo bem? A gente tem também um componente, né, que vai ser o nucleotídeo, que ele vai formar, né, o que parece uma escadinha aqui, né, para formar tanto a nossa molécula de DNA quanto a nossa molécula de RNA, beleza? Então eu coloquei para vocês aqui um desenho de como seria mais ou menos a estrutura desse nosso nucleotídeo, então. Ele é sempre formado por uma molécula de fosfato, um açúcar que vai ser sempre uma pentose e uma base nitrogenada. O que vai variar é essa base nitrogenada. Ela vai poder depois ser formada por adenina, timina, citosina, guanina e ainda um outro componente que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Então esse é o nosso nucleotídeo, essa é a nossa estrutura base, né, do que vai se encaixar para formar as nossas moléculas. Então, do lado de cá, eu coloquei uma molécula de DNA e uma molécula de RNA para a gente falar sobre as principais diferenças entre elas e entender um pouquinho como essas moléculas se comportam, tá? A primeira diferença que a gente consegue perceber entre a molécula de DNA e a molécula de RNA é a composição da sua fita, né? Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho uma e depois eu venho duas fitas. Então, a nossa molécula de DNA, ela vai ter uma fita dupla em formato de hélice. Então, é a famosa dupla hélice, tá? Então, esse componente todo enroscado assim, a gente vai chamar de dupla hélice, né? Toda essa estrutura da nossa molécula. Já a nossa molécula de RNA, a gente não vê, né, essas estruturas que vão se anovelando, que vão se entrelaçando, né? Então, a gente fala que o nosso RNA é de fita simples, ok? É de fita simples. Aí aqui eu desenhei para vocês, no primeiro quadradinho aqui, ó, na primeira parte do nosso DNA, eu coloquei aqui as estruturas, né, com as suas ligações, tá vendo? Então essa aqui que tem um biquinho, tem a outra que encaixa, essa é redondinha, tem a outra que encaixa. Isso que eu desenhei aqui para vocês são os nucleotídeos, ok? E o que vai mudar é essa base aqui, ó. Então, por exemplo, o primeiro lá, ele tá dessa forma aqui. E o que tá encaixando tá dessa forma aqui. Tudo bem? Então, o primeiro laranjinha é o A e o que vai encaixar nela é o T. Tudo bem? O que significa esse A, T, C, G que a gente tanto ouve falar, né? Então, o A vem de adenina, o T vem de timina, o C vem de citosina e o G vem de guanina, certo? Então, esses são os componentes e eles vão se alterando, né? Conforme a gente vai descendo. Eu coloquei aqui o C, ele é redondinho e o outro onde encaixa aqui, que vai ser a guanina, ele tem um encaixe perfeito para aquilo ali. Já no nosso RNA, eu coloquei as mesmas cores, né, pra gente entender que ele é formado da mesma forma. Então, aqui o laranjinha, que a gente já viu aqui, ó, é o A, então adenina. O verdinho é a citosina. O azulzinho é a guanina. E aí mudou, né? Eu não tenho mais o roxinho aqui. Eu vou ter o vermelhinho. E o vermelhinho vai ser, então, a uracila. Quando eu vou transformar, né, uma molécula de DNA em uma molécula de RNA,
eu passo por um processo, que a gente vai falar daqui a pouco, e eu tenho essa mudança, então. Lá na molécula de RNA, eu não encontro esse nucleotídeo, essa base nitrogenada que a gente chama de timina, tá? Ela vai ser composta, então, por uracila. Então, toda vez que eu for compor aqui, eu for encaixar, onde tiver uma uracila, eu vou encaixar uma adenina, tudo bem? É sempre na mesma ordem, a única coisa que vai mudar é que no lugar da timina, eu vou ter uma uracila, tudo bem? Outra diferença é que, como na molécula de DNA eu tenho uma dupla hélice onde eu preciso unir os meus nucleotídeos, eu preciso de algo que faça com que essa união seja estável, tá? Onde essa molécula fique estável a partir dessas ligações feitas pelos meus nucleotídeos, tá? E essa ligação chama ponte de hidrogênio. Então, sempre entre os meus nucleotídeos, eu vou ter uma ponte de hidrogênio que vai manter a minha molécula de DNA estável. Então, aqui no DNA eu tenho ponte de hidrogênio, então eu vou colocar presente. E na minha molécula de RNA, como é uma fita simples, eu não preciso de pontes de hidrogênio para ligar. Então, na molécula de RNA, ela é ausente. Tudo bem? Toda vez que eu preciso de uma molécula de RNA, eu vou buscar ela lá no meu DNA, tudo bem? Então, eu vou precisar de um trecho, né, de uma molécula de DNA para que eu possa fazer uma molécula de RNA, tudo bem? E essa molécula de RNA, ela vai ser encaminhada normalmente lá para o citoplasma da célula, onde ela vai passar por um outro processo, onde ela vai formar uma proteína, tá? Ela vai fazer uma síntese de proteína. Então, toda vez que eu preciso transformar o meu DNA em RNA para levar uma informação para algum lugar, eu chamo esse processo de transcrição. Então, eu vou transcrever parte do meu DNA e eu vou levar essa informação através do RNA lá para o citoplasma da célula. Então, o processo de transcrição acontece dentro do núcleo, onde está armazenado o meu material genético, e eu levo essa informação para o citoplasma através dessa molécula de RNA, tá? Essa molécula de RNA, a gente vai ver mais para frente que ela pode ser de RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, tá? Ela pode ter algumas funções diferenciadas, ela pode ter alguns tipos, tá? Mas aqui eu tô falando principalmente do RNA mensageiro, por isso que ele vai ficar RNA-M, tudo bem? Esse RNA mensageiro, ele vai levar a mensagem que estava contida lá no meu DNA para o citoplasma, aonde algumas organelas, que a gente chama de ribossomo, essa organela que vai fazer essa leitura dessa mensagem que está aqui, vai passar por um processo, então, que a gente vai chamar de tradução. E quando eu traduzir a informação que esse RNA está carregando, eu vou fazer uma proteína, tá? Essa proteína pode ser utilizada dentro da célula, ela pode ser exportada para ser utilizada em outro lugar, tudo bem? Então, esse é um processo que acontece várias vezes e ao longo de toda a vida, tá? Porque a gente sempre precisa dessa produção de proteína. A gente vai falar um pouquinho melhor desses passos que acontecem para a gente entender, né, todo o procedimento. Aqui foi só uma explicação mais por cima para vocês entenderem do que a gente vai tratar na nossa aula, ok? Então eu vou trocar a lousa e a gente já fala mais um pouquinho sobre isso aqui. Lousa pronta, vamos continuar falando então do nosso conteúdo de replicação, DNA, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo específico que é a replicação do DNA e a gente pode encontrar então como duplicação do DNA, tudo bem? A gente tem que entender que esse processo ele é semi-conservativo, porque eu vou conservar apenas uma fita do meu DNA. A outra fita que vai ser produzida, ela vai ser chamada de fita nova, tudo bem? E a gente
gente segue sempre o sentido 5 linha, 3 linha, que é 5 linha, 3 linha, que é chamado de sentido da vida, tá? Por quê? A nossa molécula sempre vai ser produzida nesse sentido, ok? Do sentido 5 linha para o sentido 3 linha, ok? A gente já vai falar um pouquinho mais disso, vocês vão entender melhor o que significa esse sentido aí. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o DNA, o RNA e a proteína, porque os 3 processos que a gente vai estudar, eles vão passar por isso aqui. Então, ou o DNA, ele faz uma replicação, uma duplicação dele mesmo. Então, o primeiro processo que a gente vai estudar é o processo de duplicação, que é esse aqui que a gente está vendo agora. O segundo processo é quando eu transformo o DNA em RNA, e esse processo vai ser conhecido como transcrição. E por último, do meu RNA para as proteínas, onde eu vou ter um processo de tradução. A gente já falou disso na primeira parte da aula, eu coloquei aqui para vocês relembrarem todo esse processo, né, e como ele ocorre. E do lado de cá, eu coloquei a replicação do DNA em si, tá? Então aqui, nós temos as nossas fitas do DNA. Como ele é uma fita dupla, então eu tenho aqui as duas fitas, sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Só que como elas são fitas complementares, se uma está nesse sentido, a outra vai vir no sentido inverso, tá? Porque eu tenho que manter sempre esse sentido. Então, 5 linha, 3 linha, tá? Aí, o nosso processo de duplicação do DNA, ele vai acontecer quando, por exemplo, uma célula for se dividir, tudo bem? Então, a partir do momento que a minha célula vai entrar num estágio de divisão celular, eu preciso que ela duplique o seu material genético para que as células filhas tenham a mesma quantidade de DNA, tudo bem? E aí vai acontecer um processo parecido com esse aqui. Eu coloquei ele em partes para vocês entenderem direitinho como é que funciona, tá? E não ficar nenhuma dúvida. Quando o meu DNA ele vai se replicar, ele vai se duplicar, eu vou ter uma estrutura, quando a gente olha no microscópio, parecida com isso aqui, que a gente vai chamar de forquilha de replicação. Essa forquilha de replicação é um local onde abre a minha molécula de DNA e eu vou começar a fazer a duplicação desse meu material genético. Sempre lembrando do sentido 5 linha, 3 linha. Então, essa parte de baixo vai nessa direção. E a parte de cima, que tá ao contrário, né, ó, 5 linha, 3 linha, ela vai nessa direção. Tudo bem? Disso aqui, eu quero que vocês venham para esse pedaço aqui de baixo para a gente entender como é que funciona esse processo. Porque aqui tá tudo aberto, já tá tudo retinho, então fica fácil de vocês visualizarem, tá? Mas eu quero que vocês entendam com a minha fita em dupla hélice que tá aqui embaixo. Então, ó, eu tenho a minha fita aqui, eu tenho uma enzima específica que é chamada de helicase. Essa enzima, ela vai quebrar as pontes de hidrogênio entre os meus nucleotídeos. Quando ela quebra as minhas pontes de hidrogênio, eu libero as minhas fitas, como tá aqui, tá vendo, ó? E eu vou começar a encaixar as minhas bases nitrogenadas lá para fazer a minha fita complementar. Quem faz isso é a polimerase, nesse caso é a DNA polimerase. A polimerase vai vir no sentido 5 linha, 3 linha, fazendo essa inserção dos meus nucleotídeos aqui para fazer a minha fita nova. Tudo bem? Mas pro aí o outro lado. Bom, eu venho sentido 5 linha, 3 linha, a minha polimerase está aqui. Eu abri esse tanto, ela vai polimerizar esse tanto. Então, ela vai encaixar os meus nucleotídeos e vai produzir esse pedaço de fita. Eu abri um pouco mais. Ela vai voltar para o sentido 5 linha e vai daqui para lá fazendo a fita. O que vai acontecer? Eu vou
fragmento aqui, um fragmento aqui, um fragmento aqui. Conforme eu vou abrindo a helicase, vem abrindo a minha molécula, a polimerase vai fazendo os fragmentos. Esses fragmentos são conhecidos como fragmentos de Okazaki, tá? E quem vai fazer a ligação desses fragmentos para fazer uma fita contínua é uma enzima chamada ligase, ok? Então, a ligase vai fazer o ligamento, a ligação, né, desses fragmentos que foram sendo produzidos pela DNA polimerase para fazer uma fita contínua, ok? E nesse processo a gente consegue perceber o que eu disse sobre ser um processo semiconservativo. Eu tenho uma fita velha, que é a fita preta, e eu tenho uma fita nova, que é a fita vermelha. Tudo bem? Então, todo o processo de replicação ou duplicação do meu DNA, ele é semiconservativo. Eu vou sempre manter uma fita antiga e vou complementar com uma fita nova. Tudo bem? Então, esse é o processo de duplicação, né? Agora, vocês já sabem das principais enzimas que trabalham aqui, de como esse processo é feito, o que significa esse sentido 5' 3', né? Eu vou trocar a lousa para a gente falar de mais 2 processos que acontecem até a gente chegar nas proteínas. Aguarda aí. Lousa pronta, vamos falar do segundo processo, então. Esse processo a gente vai conhecer ele como transcrição, tá? Então, a partir da minha molécula de DNA, eu vou pegar um pedaço específico dessa molécula de DNA que a gente chama de gene, ok? E eu vou fazer a transcrição desse gene específico, porque é lá dentro desse gene que está a informação que eu preciso para fazer a minha proteína, ok? Então, vai acontecer mais ou menos como no processo de duplicação. A helicase vem, abre a minha molécula, né? Então, desfaz as pontes de hidrogênio que estão aqui. A polimerase, que nesse caso aqui é RNA polimerase, ela vai correr no sentido 5' 3', que eu coloquei ela do lado errado no desenho, tá? Então, era para ela estar desse lado aqui, ó. Então, ela vai correr no sentido 5' 3', fazendo aqui o encaixe dos nucleotídeos correspondentes para fazer a minha molécula de RNA mensageiro. Então, todo esse processo aqui, ele vai acontecer dentro do núcleo, tá? Ele vai acontecer lá dentro do núcleo. O RNA mensageiro que está pronto, ele vai sair daqui e vai ir lá para o citoplasma da minha célula. Tudo bem? Porque é lá no citoplasma da célula que esse RNA mensageiro ele vai ser lido, tá? Essa informação dele aqui vai ser traduzida, a gente pode dizer. Ok? Quero falar mais um pouquinho sobre os tipos de RNA. Então, nós temos o RNA mensageiro, que vai levar a informação até o citoplasma, para essa informação ser lida pelo ribossomo. Então, é o RNA mensageiro que vai ser lido pelo ribossomo. O ribossomo vai acoplar aqui e vai ler toda essa informação. Nós temos o RNA transportador, que é um RNA que vai estar lá no citoplasma da célula e ele vai trazer os aminoácidos, né, para encaixar aqui no meu RNA mensageiro, para ir compondo a minha molécula de proteína, ok? Então, ele vai trazer os aminoácidos lá do citoplasma e ele vai encaixar dentro do ribossomo para ir lendo isso aqui e já ir produzindo a minha proteína. E por último, eu tenho meu RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico é quem vai produzir os ribossomos que vão ler toda essa mensagem. Tudo bem? Então, nós temos esses 3 tipos de RNA. Um que vai carregar a mensagem,
um que vai carregar os aminoácidos para a produção da proteína e um que vai produzir os ribossomos, ok? Então, esse é o processo de transformar uma molécula de DNA em uma molécula de RNA para a produção de uma proteína, ok? Eu vou trocar a lousa para a gente falar do último processo e encerrar nossa aula. Até daqui a pouco. Bom, chegamos à última parte da nossa aula, onde a gente vai falar do último processo, então, que é a tradução, ok? A tradução é o processo de síntese de proteína em si, tá? Então, aqui eu tenho toda a estrutura, né, de como acontece essa síntese de proteína. A primeira coisa que vocês têm que reparar é que a gente tem aqui em preto o nosso ribossomo, tudo bem? Que é uma organela que está lá no citoplasma celular e ele é composto pelo RNA ribossômico mais algumas proteínas, tudo bem? São essas estruturas que fazem, então, o nosso ribossomo. O nosso ribossomo é quem vai ler a nossa fita de RNA mensageiro para produzir a nossa proteína final, tudo bem? Como é que isso acontece? O meu RNA mensageiro foi produzido, ele está aqui no meu citoplasma celular, então vamos anotar, ó, que aqui a gente está no citoplasma, tá? Então esse processo acontece no citoplasma da célula. O meu RNA mensageiro está lá no meu citoplasma celular, o ribossomo vai e acopla nele. Então eu tenho duas partes, tudo bem? Eu vou encaixar o meu ribossomo na minha molécula de RNA mensageiro. Quem vai fazer, então, essa leitura é o ribossomo. A minha molécula de RNA está aqui. Um ponto que vocês têm que entender agora. Eu tenho três letrinhas. Três letrinhas. O que são essas três letrinhas? Essas três letrinhas a gente chama de códon, tá? Então, cada códon representa um aminoácido, ok? Então, quando o ribossomo ele encaixa na minha molécula de RNA mensageiro, ele consegue acoplar aqui dois códons, ok? Então, eu tenho um RNA transportador, que a gente já falou dele, é ele que carrega o aminoácido. O primeiro já encaixou aqui, ó. A, U, G, o correspondente vai ser U, A, C, que carrega uma metionina. Tá vendo aqui em cima, ó? Então, esse é o aminoácido que está sendo carregado e ele vai ser deixado de fora aqui. Quando eu encaixo o meu segundo aminoácido, então o meu RNA transportador vem, traz aqui, ó, esse pedacinho, que é o A aqui, que vai encaixar no U, a gente chama de anticódon, tá? Esse anticódon é o que vai complementar ali, é o que vai encaixar, ok? Então, esse segundo RNA transportador vai trazendo um segundo aminoácido aqui, que é a fenilalanina, tá? E quando ele encaixar aqui, essa fenilalanina vai se encaixar ali naquela metionina. E assim por diante. Aí o meu ribossomo corre, pega mais dois espaços e vai ver aqui C, C, U. Então ele vai vir e vai colocar aqui, vai trazer um outro aminoácido, que aqui eu coloquei representado pela valina, tá? Eu não segui nenhum padrão, é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, toda vez que o meu ribossomo correr, o meu RNA transportador vai trazer os aminoácidos e esses aminoácidos vão sendo soltos, né? Vão sendo encaixados aqui nos que já estavam presentes e vão formando uma fita parecida com essa, ok? Quando eu chegar no meu último aminoácido aqui, eu vou desacoplar, o meu ribossomo solta, a minha fita de RNA, ou ela vai ser lida por um outro ribossomo, ou ela vai ser degradada, tudo bem? E aí o que sobra? Essa fita aqui. Tem uma metionina, uma fenilalanina, uma valina, uma metionina e uma valina. É só um exemplo, né? E aí essa proteína aqui, que está, né, na sua forma primária ainda, ela vai se enovelar até formar a proteína final. E essa proteína final é a proteína que realmente vai ser utilizada pela célula, ok? Então é assim que acontece esse processo.
Do lado de cá, eu coloquei uma coisa muito importante e que normalmente cai como uma pegadinha nos vestibulares, tá? Porque o que acontece? O código genético, nosso código genético, são todas essas letrinhas, né, essas combinações possíveis de letrinha, ela é universal. Então, todos os aminoácidos que existem, eles são universais, tanto para plantas, animais, bactérias, protozoários, tudo. Para tudo que existe, o nosso código genético é igual. São os mesmos aminoácidos. Só que tem um porém, a gente fala que ele é degenerado. Porque nós temos 64 combinações diferentes, mas nós temos apenas 20 aminoácidos. Então, como assim, né? De 64 combinações, eu tiro apenas 20 aminoácidos, né? Então, por isso que a gente fala que ele é degenerado, porque essas combinações, elas geram os mesmos aminoácidos, mesmo com combinações diferentes. E aí, o que eu quero dizer, né, com tudo isso é que o G, ele vai gerar uma metionina. Só que o G é um código de leitura que a gente chama de start codon. Então, start é início, é para começar, né? Então, aqui, ó, olha aqui no comecinho, A, U, G, é o mesmo. Ao mesmo tempo que eu vou gerar o meu RNA transportador, ele vai trazer uma metionina, eu sei que aqui é o início de começar a minha leitura. Se para trás tivesse UU, GGA, GCA, se tivesse qualquer outra coisa aqui para trás, não ia importar, porque o meu ribossomo ele vai começar a leitura do meu RNA mensageiro a partir do momento que ele encontrar AUG. Tudo bem? E, respectivamente, ele vai produzir uma metionina como aminoácido, ok? E aqui embaixo nós temos 3 códons, UAG, UAA, UGA. Esses 3 códons são códons de parada. Então, a gente vai chamar eles de stop códon, tá? Então, quando eu chegar, eu vou vindo, ó. AUG eu iniciei. UU vai. GGA vai. UUC vai. UCA vai. Quando eu chegar aqui, ó, UAA. O AA é stop códon. Então, eu paro a minha leitura. Se tiver alguma coisa daqui pra frente, eu descarto. Então, normalmente nos vestibulares, eles costumam pedir para você contar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o AA é de parada. Então, eu não produzi nenhum aminoácido ali. Tudo bem? Porque aqui está sinalizando para eu parar. Então, foi produzida 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Tudo bem? E esses 5 aminoácidos aqui vão compor a minha proteína final. Então, eles costumam perguntar, pedir para você contar, né? E você tem que entender que esse de parada, ele não corresponde a nenhum códon para nenhum aminoácido. Ele só é um códon de parada para você não ler mais nada que está daqui para frente, tá? Então, se atentem a essas questões, vocês não precisam decorar, né? Normalmente, eles falam para você, e tal códon é códon de parada, né? Tem o quadro, normalmente tem um quadro, né, que vai ter todas as combinações possíveis. Então, da primeira base, da segunda base, da terceira base. Então, você olha lá o quadro e consegue achar, né, quais são as proteínas que foram produzidas. Porque pode pedir também, né, quais são os aminoácidos que foram produzidos, né? Então, qual que é o aminoácido que corresponde ao G? Qual que corresponde ao UU? GGA? Então, você tem, né, os aminoácidos que são correspondentes. Leucina, isoleucina, fenilalanina, valina, metionina, todos esses são aminoácidos, né, que têm os seus códons correspondentes. Beleza? A nossa aula de hoje era isso, então eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!